Dá uma olhadinha aqui nas minhas redes sociais para ver o que o povo anda publicando, tá postando. Vou aqui primeiro no Instagram. Rapaz, esse aqui tá de novo viajando. Ai, o lugar é bonito, hein? Esse dia pegou férias, tá saindo de novo. Tá demais, hein? Ixi, esse aqui tá postando que foi aprovado na escola de habilitação. Deve ter comprado o pessoal lá pra conseguir. Olha o outro. Depois começou a namorar, só sabe postar foto com a namorada. Tem gente besta, viu? Já esse aqui, depois que comprou carro, né? Não sei como comprou. Ah, já sei. O pai é rico. Só fica postando foto do carro. Ah, povinho, viu? Cansei. A inveja é um dos terríveis pecados capitais e é definida como sendo um sentimento de desgosto, de ódio, de indignação diante do que o outro é, do que o outro faz, do que o outro possui. O invejoso fica triste, fica mal por ver o que o outro é, o que o outro realiza ou o que o outro está ganhando, está conquistando. Pior que isso, o invejoso é aquele que deseja ser, fazer e ter o mesmo que o outro ou os outros. E por não conseguir, ele prefere viver menosprezando, diminuindo, depreciando a pessoa do outro, os feitos, as realizações do outro e os ganhos, os bens, as conquistas do próximo. Mas a inveja pode se manifestar num nível mais grave e obscuro ainda. É quando alguém totalmente dominado por ela passa a sentir prazer, alegria, felicidade, satisfação por ver a dor do outro, a tristeza do outro, a derrota do outro, as perdas do outro. O invejoso tem como alvo quem está perto, ou seja, dificilmente sente-se inveja de quem é desconhecido e distante. O invejoso é alguém sem fé e ingrato. Sem fé porque ele é incapaz de crer que assim como Deus está fazendo na vida do outro, está usando o outro, está concedendo graças e maravilhas e bênçãos aos outros, porque Deus não faz distinção de pessoas, o invejoso é incapaz de crer que Deus também pode fazer na sua vida. E ele é ingrato porque mesmo ele já sendo alguém abençoado por Deus, mesmo já sendo alguém que faz alguma coisa, mesmo sendo alguém que possui aquilo que Deus já o concedeu, ele é incapaz de agradecer, mas prefere colocar os olhos na vida do outro, nos feitos do outro, nas conquistas do outro e viver reclamando, viver murmurando. Ele prefere ficar achando a grama do vizinho mais verde que a dele. E aqui eu cito alguns exemplos de inveja presentes nas páginas das Sagradas Escrituras. O anjo caído Lúcifer foi aquele que sentiu inveja do próprio Deus. Ele quis ser igual ao Altíssimo. E ele sentiu inveja da criação de amor de Deus, o homem. Sabedoria 2:24 vai dizer que é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E quando nós iniciamos a leitura de Gênesis, lá no capítulo de número 4, nós já encontramos a declaração de que Deus olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não olhou para Caim e os seus dons. E por isso Caim ficou irritado, de semblante abatido, ficou com inveja do seu irmão, chegando ao ponto de matar o seu próprio irmão. Lá em Gênesis capítulo de número 26, a palavra de Deus vai dizer que os filisteus invejaram Isaque. Gênesis capítulo de número 30, no versículo de número 1, vai dizer o seguinte: Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E nesses exemplos bíblicos que aqui eu estou dando, você vai confirmando aquilo que eu falei, de que a inveja sempre tem como alvo quem está perto. Sempre é alguém invejando um próximo, invejando um irmão, invejando um amigo, invejando quem está perto. Lá em Gênesis capítulo de número 37, nós vemos que José foi invejado pelos seus próprios irmãos. Nós também encontramos a palavra de Deus declarar em 1 Samuel capítulo de número 18 que Saul invejava Davi. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos mais exemplos. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, nós encontramos aquele filho mais velho que ficou com inveja do seu irmão que havia voltado para casa. Nós constatamos em Mateus capítulo de número 27 que Jesus foi entregue por inveja. É o que está escrito em Mateus capítulo 27,
versículo 18, no contexto da entrega de Jesus às autoridades, no contexto da prisão do próprio Cristo. E quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso 17, olha o que está escrito. Levantaram-se então o sumo sacerdote e os seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Os apóstolos aqui sendo alvos de inveja. Lá em Atos capítulo 13, versículo de número 45, olha só o que nós podemos ler também. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Nós podemos ser alvos da inveja dos outros e os outros podem até querer nos destruir, podem até querer nos prejudicar, mas pior do que isso é quando eu e você somos os invejosos. Jó capítulo 5, verso de número 2. O desgosto mata o insensato e a inveja leva o tolo à morte. Provérbios capítulo de número 14. Verso 30 vai dizer, um coração tranquilo é a vida do corpo, enquanto a inveja é a cárie dos ossos. O chamado aqui para mim e para você é para que nós renunciemos à inveja com o auxílio da graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Pois este é um mandamento do Senhor, que não nos invejemos uns dos outros. Pois lá em Êxodo capítulo de número 20, já na entrega dos 10 mandamentos, nós encontramos no versículo 17, olha, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. E quando chegamos no Novo Testamento, Gálatas capítulo 5, verso 26, encontramos a palavra de Deus afirmar, nada de provocações, nada de invejas entre vós. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1, vai estar escrito, deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. E ao renunciarmos à inveja, que nós possamos, por meio do Espírito Santo, nos encher do amor de Deus, nos encher do amor que é manifesto na caridade. E a caridade é a virtude oposta à inveja. E olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso 4. A caridade é paciente, a caridade é bondosa e ela não tem inveja. Que eu e você possamos ser pessoas cheias de fé, cheias de gratidão ao Senhor, que nós possamos viver em amor. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.